Verificando a conexão, verificando o som. Eu acho que eu já estou ao vivo. Vamos começar mais uma live. Hoje com um assunto bem interessante. Interessante e polêmico ao mesmo tempo. Ele é polêmico porque gera um sofrimento muito grande. Na verdade, a Ana passou por atendimento, por um tratamento comigo, e daqui a pouco eu vou contar para vocês como é que a Ana chegou em mim. Bom, gente, vamos chegando, vamos esperar a Ana entrar, a minha convidada de hoje, a doutora Ana Coimbra. Oi, Aninha! Oi! Seja muito bem-vinda. Todos nós passamos pelo luto, de uma forma ou de outra. Todos nós perdemos, temos perdas, porque hoje a gente não vai falar só do luto de perda, de morte, né? de pessoas queridas que morreram. Nós vamos falar de outros tipos de luto também, que a dor também é muito grande, talvez seja a mesma, tá? É um assunto que afeta todo mundo, né? Todo mundo já passou por perdas de luto por morte de ente querido, perdas de falências, né? Às vezes você perde negócios, perde status, gente. Tem perdas às vezes de empregos, perdas por separações, né? Perdas por divórcio ou término de uma relação, perdas porque os filhos vão embora, né? Também é luto, gente. Tem muita gente que sofre com a síndrome do ninho vazio, né? Quem já não ouviu falar? São os filhos que vão embora e fica aquele vazio enorme. Então, quantas perdas nós temos, né? As perdas durante a vida, a perda de um pet querido, né? Eu tenho uma amiga que ela tinha um boxer que ela perdeu o boxer meio de repente e era a vida dela aquele cachorro. Ela é sozinha, não é casada, não tem filhos, então a vida dela era muito em função daquele cão, né? E o amor, gente, é a mesma coisa. O amor que você tem, o amor aos seres, né? São intensos, depende da pessoa, depende da situação. Então, eu tratei uma pessoa, aliás, eu já fiz entrevista com ela aqui, que teve perda de status, né? A separação dela trouxe uma perda muito grande ela tinha uma classe social na cidade onde ela morava, uma classe social bem. De repente ela separou e foi uma separação muito brusca, muito ruim, uma separação por traição. E ela se viu assim numa depressão horrorosa, né? Por anos. Graças a Deus a gente conseguiu tirar ela dessa. A gente salvou ela. Ela já veio aqui, a Ruth. Ela já veio aqui. E e assim tem muitas perdas. A perda dos filhos, às vezes a perda dos pais, né? Que é muito doloroso, né? Que tem vários tipos de perda. Mas eu vou deixar a Ana se apresentar. Ana, vai lá. Oi, pessoal. Meu nome é Ana. Mas me conhecem, a maioria do pessoal me conhece como Ana Coimbra, né? Eu sou advogada, né? Pouco limitante, né? Mas eu estou chegando lá. Estou começando, né? A voltar para o direito, porque com o falecimento do meu pai, não, antes do falecimento, com a doença dele, eu deixei tudo de lado para cuidar dele, né? E
só cuidei dele, mas antes disso, já teve a doença da minha mãe, depois o falecimento do meu irmão, e depois de alguns anos, o falecimento do meu pai. Então, foi assim, foi uma carga muito pesada para mim. E eu fui deixando, né? Eu em si, eu fui me deixando de lado, né? Para quê? Porque aí eu fiquei cuidando só do meu pai. E é isso. Mas, graças a Sandra, né? Eu Que consegui, bom. sabe, Nós vamos ratinar contar já já como é que foi isso, Aninha. A gente isso. já conta já já. Mas vocês viram, né? A Ana, ela vem de uma carga tripla. Ela tinha uma família de pai, mãe, irmãos, todos super unidos, alegres. De repente, ela foi perdendo um por um e assim, mais ou menos seguido, né, Ana? Foi pouco tempo de diferença entre uma morte e outra. Não foi isso? Não, é um espaço de tempo. Primeiro foi minha mãe, depois de uns 15 anos foi meu irmão, e agora meu pai vai completar, foi em 2018, né? Que ele Sim, faleceu. isso. Vai completar. E ela se viu sozinha, né? Você se viu, de repente, sozinha, tendo que sustentar você mesma, tendo que se manter nas próprias pernas, né? E é uma situação, a situação de solidão, começa a dar um monte de efeitos colaterais isso, né? Depressão é uma delas, né? Isso. Mas deixa eu me apresentar, pessoal, para quem não me conhece, que está aqui. Meu nome é Sandra Pirajá, tá? Eu sou terapeuta e eu utilizo nas minhas terapias, eu utilizo algumas técnicas, tá? Eu uso acupuntura sem agulha, né? Tanto a TFT quanto a EFT, né? Que são toques. Eu vou fazer um pouquinho no final, vamos ver se dá tempo, a gente fazer uma aplicação para vocês verem, porque dá para vocês fazerem autoaplicação, né? E vocês irem se libertando de muitas coisas. E é muito fácil, são técnicas fáceis, né? Claro que quem tem um desafio maior e tal, tem que recorrer a um terapeuta, a um profissional, para ir lá cavocar lá as memórias, tudo para tentar ressignificar essas memórias, atualizar essas memórias, né? Que é isso que a gente faz nas terapias. A gente vai buscando, vai tirando as camadas. O pessoal gosta muito de falar na cebola, é uma analogia, né? Que você vai tirando as cascas de uma cebola até chegar lá no miolo, né? E aí você consegue trazer aquelas memórias, você consegue aprender com elas, né? Que é para isso que serve tudo que a gente passa, né? Tudo de bom e tudo de ruim que a gente passa na vida deve servir, a função do passado é ser escola para a gente, né? Para a gente aprender com aquilo, para a gente ir nos fortalecendo e aprendendo, né, com aquilo que nós passamos. Então, eu sou terapeuta, hoje eu estou só terapeuta, eu já fui durante muitos anos, durante 35 anos, eu fui designer de interiores, eu mexia com obras, mas quando você mexe com obras, a gente mexe também no ninho da pessoa, né? E você entra na intimidade das pessoas. E quando você entra na intimidade das pessoas, você vira um pouco de... você vira também uma confidente, né? As pessoas começam a se abrir com você. Então, é isso. Hoje eu me autodenomino como designer de consciências, porque a gente faz um trabalho mental também, no mental, emocional e físico das pessoas.
né? O que a gente quer? Um equilíbrio entre essas três camadas para a pessoa ter autocontrole, amor próprio e ter mais equilíbrio na sua vida, né? Nas suas escolhas, em todas as áreas da sua vida, profissional, a área familiar, né? A área social, né? Enfim, a gente mexe com a pessoa como um todo e rapidamente. Ô, Ana, deixa eu te perguntar, como que você me achou? Como que você me conheceu? E conheceu o meu tratamento? Eu conheci o seu tratamento através de uma grande amiga minha, a Sueli, Que ela tá aqui, né? viu? Ela já entrou, eu vi, né? Que ela viu, né? Porque ela, assim, quando meu pai faleceu, foi ela que me deu um suporte, né? Ela foi, ela foi meu pé, ela foi minha mão, ela foi meu corpo, né? Ela me Linda, ajudou linda, bastante. linda. É. E aí, ela que me indicou você, foi através dela. Mas você lembra, Ana? Hum. Eu gosto muito de lembrar o primeiro dia que a gente se conheceu. Como você estava? Como que você se sentia? Fazia 8 meses que teu pai tinha falecido. Eu lembro muito bem disso. Como que você chegou? E qual era seu estado emocional quando você chegou para mim? Então, eu cheguei mal mesmo, é, chorona, chorava por qualquer palavrinha que eu fosse falar, eu chorava muito, né? E não conseguia ter um autocontrole, não conseguia de jeito nenhum, né? Foi assim que eu cheguei na Sandra. Isso mesmo. Hum. A Ana chorava tanto que eu não conseguia nem conversar com ela. Foi quando eu sentei na frente dela. A Ana chegou para mim, a gente não conseguia conversar. Tal era o estado emocional dela que ela só chorava, ela só chorava. Aí o que que eu consegui, o que que eu comecei a fazer com ela? Eu comecei a fazer com ela a EFT, que é a acupuntura emocional. É uma das técnicas de acupuntura emocional, né? E aí a gente foi fazendo rodadas e ela lembrava do dia que ela tinha recebido a notícia do médico. Lembra disso, Ana? Lembro. E ela não conseguia nem falar, ela começou a ter uma catarse. Catarse, para quem não sabe, é você nossa, gente, não estou conseguindo falar. É exagerar as emoções. Não vou ficar procurando palavra difícil. Aquelas emoções, elas vêm muito à flor da pele. Então, ela começou a ter mesmo um choro convulsivo. E a gente continuou. E ela lembrou da cena, porque na EFT e na TFT, gente, a gente tem que trazer essa memória dolorosa pro pensamento. Por quê? Porque a gente vai trabalhar, na hora que você está pensando naquela situação difícil, aquela emoção que vem aflorada. E quando a gente mexe nos meridianos, os terminais de meridianos usados na acupuntura tradicional, existe uma mensagem, é enviada uma mensagem lá para o cérebro, lá para o sistema límbico, onde está a amígdala. As amígdalas não são as amígdalas da garganta, são as amígdalas cerebrais, que incham. Por quê? Por que elas incham? Porque elas começam a reter todo o cortisol, a adrenalina, elas aumentam todos esses hormônios. Para quê? Para o corpo ficar alerta, para o corpo conseguir
sobreviver. Isso tudo é um modo do nosso corpo de sobrevivência, tá? Então, ela manda esses químicos para o corpo ficar alerta, para o corpo conseguir se defender. Só que isso, quando esse processo existe ele permanece durante muito tempo, esses hormônios, esses químicos começam a afetar nosso corpo negativamente, quando é prolongado esse processo. Quando a gente bate nos pontinhos, existe uma mensagem, há uma mensagem para as amígdalas, elas começam a desinchar, elas começam a parar de mandar esses hormônios em excesso para o nosso corpo. Por isso é que é tão eficaz. Por isso é que a pessoa volta para o normal, volta a ser tranquila e começa a ressignificar aquela memória. O que foi que aconteceu, Ana? Você lembra dessa primeira sessão? Olha, eu lembro assim, que durante a sessão eu chorava muito, né? E você me perguntava, né? Todo o processo, né? Que eu fiquei de ficar sabendo que meu pai faleceu. E resumindo, foi assim, eu fui no hospital visitá-lo, aí o médico estava gravíssimo, né? O problema dele, e que estava crítico. Aí isso tudo, eu visitei, voltei para casa. Depois de uma hora e pouco, me ligaram para o hospital para ir voltar para o hospital. Mas só que por telefone eles não falam nada, né? Quando eu cheguei lá, aí o médico me falou que estava muito crítico o estado dele e que ele tinha falecido. Né? Aí eu Desabou. já desabei, né? Tanto assim, agora não, agora eu consigo falar normalmente. Você vê que agora ela consegue falar, mas cada palavra dessa... Eu conseguia falar. Não conseguia falar. Né? É. E aí, o que você foi sentindo? Eu fui me sentindo muito mal. Durante a sessão? Durante a sessão, né? Ah, não. Enquanto eu fazia o tapping, né? Aí eu fui sentindo um alívio. Mas, para parar de chorar, ainda eu tive que fazer mais algumas sessões. Não foi de primeira. Sim. Mas, a princípio, eu senti um alívio muito grande. Você lembra qual foi a memória que você começou a ter do teu pai? De repente você começou a falar? A memória... Você começou a lembrar de só coisa boa do seu pai, que ele mexia no jardim. Isso, Lembra? isso. Olha como eu lembro. Lembra mais do que eu. Então, ele gostava muito de jardim de planta. Eu, infelizmente, não herdei esse lado dele, né? Não sou muito de planta, não. Mas ele gostava muito de fazer churrasco, né? Isso. Mesmo que fosse só eu e ele, né? Não importava. Ele gostava muito de fazer isso. Isso mesmo. E cuidar das plantinhas dele, de ir na feira, né? Eu ia com ele na feira, tudo isso. Então, eu perguntei isso porque antes, pessoal, ela não falava isso, ela só falava do pai, da falta que sentia, do momento que ela soube da morte dele, quando ela falou com o médico, ela só lembrava disso. Ela estava fixada nisso, era a única lembrança que vinha. E durante a sessão, isso foi na primeira sessão, durante a sessão, ela começou a sair daquele estado tão sofrido da lembrança da notícia da morte, para lembrar do pai, né, cuidando das plantinhas, fazendo churrasco, e aí você começou até a rir, né? Ai, como ele gostava disso, começava... E ela terminou a sessão super leve. Isso foi a primeira sessão, né? Isso foi a primeira. Nós fizemos... A Ana ficou comigo, acho que 1 ano, né, Ana? Foi.
né? Ela ficou bastante tempo comigo. Até você sair lá da Até eu rua. saí do Brooklyn, né? Que eu atendia em São Paulo, no Brooklyn. E aí eu saí, daí ela parou. É, Mas por quê? Porque a gente, além da perda do pai, a gente cuidou de outras coisas dela, né? A gente cuidou também de uma perda de um relacionamento, né? Que também foi doloroso. foi. Ela estava com uma autoestima muito baixa, ela não conseguia retomar a profissão dela, não foi? Foi. E começou a dar, ela começou nesse processo, né, de mexer nela como um todo, começou a trazer todas as questões da vida inteira dela, de todos esses anos de perdas, né? E fala mais um pouquinho, Ana, o que você lembra daquele relacionamento? Como é que foi para vocês? Bom, o relacionamento que eu comecei, né? Foi assim, foi num momento muito que eu estava muito fragilizada, estava muito carente. Então eu conheci essa pessoa e essa pessoa foi super bondosa, super solícita comigo. Agora eu não sei se pelo fato de eu estar tão carente, eu me apeguei a ele. Mas só que não era recíproco, né? Eu gostava mais dele do que ele de mim. E aí desabou. Agora não, agora a gente conversa, a gente é amigo, né? Sem problemas. Mas na época, quando eu o conheci, eu cheguei até a falar para você, né, Sandra? Sim. Ele conseguiu me levar minha autoestima, tal, mas do mesmo jeito que ele conseguiu levar minha autoestima, ele jogou lá pro chão, né? Nossa, gente, eu tô preocupada com a live, porque tá caindo, tá trovejando e caindo muito raio aqui. Então, e tá ventando, tá caindo um toró aqui. Então, se cair, eu vou tentar voltar, tá? Eu vou tentar voltar, mas vamos lá, Ana, vamos tocar, porque deixa a chuva. É. E aí foi assim, mas consegui também me desvencilhar desse amor, paixão, sei lá o que era, né? Doentia. Carência, né? Carência. Mais carência mesmo, era carência afetiva. E Né? como é que Mas você foi bom. conseguiu? Como é que você, na verdade, ela conheceu o rapaz quando logo depois que o pai Um morreu. mês depois. E aí, esse rapaz ele foi muito bonzinho com ela, deu todo o apoio para ela, tal, e ela se apaixonou por ele. Mas por quê? Porque ela estava absolutamente sozinha, carente, né? E outra, com a autoestima muito baixa, né? E aí, o que foi o foco da nossa terapia, a maior parte do tempo? Porque já aquela dor da perda, ela já não tinha, já estava bem leve, né? É isso do que eu quero falar um pouquinho daqui a pouco. Mas e aí nós começamos a voltar ao tratamento para a autoestima dela, para ela se gostar, ela se amar, né? Ela encontrar força dentro dela, que é o que eu sempre falo. A nossa força está aqui, não tem nada fora. A gente tem muita gente que tem, ou a gente também aprende, eu também já fui assim, a dar poder para alguém fora de você, um amor, um filho, uma mãe, um pai, né? E isso tem a ver com o nosso assunto de hoje, com o luto. Ou com algum trabalho, ou com qualquer coisa, né? E a gente se apega até com Deus, né? Deus não está fora de você, Deus está com você, está dentro de você, né?
Mas a gente aprende a vida inteira que a gente tem que ser servil com tudo, né? Com todos. E não é assim, né? A gente tem que se gostar. E isso tem muito a ver com o luto, né? Então, essa reflexão que é importante é você lembrar dos momentos bons com a pessoa e você lembrar o que de bom que você passou para ela. O que aquela pessoa via de bom em você? Isso não é só para as pessoas que morrem, para as pessoas que se afastam, as pessoas que vão embora da nossa vida. Ô, Sandra, não te cortando, vou te cortar um Não, pouquinho. pode me cortar, pode Por cortar, sem exemplo, problema. hoje, né, dia 30, está fazendo 10 anos que o meu irmão faleceu, né? Então, Uhum. quer dizer, é claro, eu lembrei, aos poucos anos atrás, eu estaria mal, estaria chorando. Não, eu lembrei, até eu postei alguma coisa no Facebook, mas assim, tranquila, é, sem chorar. Eu só, minha voz embargou um pouco, foi quando eu comentei com a Sueli, né? Aí Sim, ela me falou que eu não devia ter ficado assim e tal. Né? Eu entendi o lado dela, né? Mas, assim, foi de momento, porque eu sou assim, eu me emociono até assistindo televisão, né? E foram 10 anos. Agora o quê? São 10 anos de saudades, ótimo. porque a última vez que eu tive com ele foi em uma viagem, né? E a última vez que nós viajamos foi para Vitória, no Espírito Santo. Foi muito bom. Que Depois, legal. quando ele faleceu, nós estávamos em Pedreira, interior de São Paulo, perto de Campinas. E foi tudo assim. Mas hoje em dia eu lido completamente diferente que eu lidava há uns anos atrás. Sim, mas está muito certo. Está ótimo. Ó, É. gente, existe. Não tem essa, olha, não fica triste. Ah, você não pode ficar triste. Pode sim. Você pode ficar triste e deve. A gente deve sentir o que está sentindo. Você sabe, eu, eu soube outro dia de uma amiga minha que perdeu a mãe e as pessoas. Nossa, minha luz aqui tá querendo acabar. Vamos lá, vamos torcer para Nossa Senhora da Internet. Agora, então, retornando ao que eu estava falando, essa minha amiga, porque quando uma pessoa perde alguém ou algo, gente, não façam isso, não seja essa pessoa que fala, ai, seja forte, não, isso passa, isso não sei o quê. Não, sabe? Não tem nada disso. A gente precisa sentir o que tem que sentir. A gente precisa viver o luto, a gente precisa viver as perdas. Sabe? Faz parte disso, faz parte da nossa humanidade. Sermos, sabe, sermos sensíveis, sermos frágeis às vezes, sermos vulneráveis. Tá tudo certo. Sabe, eu acho por exemplo, que eu estava falando nessa minha amiga, né, que perdeu a mãe, ela estava muito mal, né? Você sabe o que uma outra amiga dela, eu não conheço, fez? Mandou uma canja para ela, sem falar nada. Tocou o interfone, né? Ela lá, quietinha, no canto dela, curtindo a perda da mãe, né? Ali. O porteiro falou, chegou uma encomenda para a senhora. Ela falou, deixa aí que depois eu pego. Ela falou, não, minha senhora, é comida. E eu não posso deixar aqui na portaria. Ela desceu, tinha chegado uma canja para ela, uma sopinha.
Olha que carinho, sem falar nada, só com um cartãozinho, com um bilhetinho. Sabe, estendam as mãos para as pessoas que estão precisando, mas não tentem interferir. Não, não é não sinta isso, não, você não pode isso ou aquilo. Não, pode sim, pode sim. O que a pessoa tem que se fortalecer para ela ir saindo aos poucos daquela tristeza, né? Porque se passa, o luto dura em média uns 6 meses. Depois disso, a pessoa precisa retomar, ir retomando, e se interessando pela própria vida, né? E colocando o pezinho no chão, né? Ela não pode ficar dependente daquele ser amado que foi embora. Pode lembrar, pode ter saudades, pode sim lembrar do irmão que morreu há 10 anos. Poxa, mas é claro, o meu eu perdi o ano passado, minha cunhada está aqui, né? Foi muito doloroso, porque foi muito de repente. Ah, falando nisso, outra coisa que eu quero dizer para vocês. Todo mundo tem essa coisa, né? Como é que você quer morrer? Ai, de repente. Ai, que morte maravilhosa. Nossa, o que eu ouvi isso, né, do meu irmão, porque meu irmão teve um infarto fulminante. Foi uma surpresa, né, para nós foi horrível, porque foi uma surpresa, assim. Ele era mais novo que eu, 6 anos, na melhor fase da vida dele, enfim. Agora, a pessoa morrer assim, tudo bem. Se você quer morrer assim, então curta seu dia. Abrace as pessoas quando você quiser abraçar. É que se você sonha em morrer de repente, pumba, morrer dormindo, por exemplo, durma bem. Não durma magoada. Não durma com raiva. Não durma triste. Durma feliz. Se você pretende morrer num piscar de olhos, seja uma pessoa legal todos os dias, porque você pode morrer de repente, como você quer. Você é assim? Você já pensou? Veja o teu dia como é que é. Você sorri para aquele mendigo que veio te pedir dinheiro na rua? Ou você tratou ele com desdém? Você olhou para aquele cachorrinho perdido, morrendo de fome? Você teve compaixão por alguém? Você tratou bem as pessoas? Você ligou para aquela amiga que faz tempo que você não vê e você morre de saudades? Eu procuro, todos os meus clientes que estão aqui, que não me deixam mentir, eu procuro estar sempre em contato, porque são pessoas que tiveram uma ligação comigo profunda. Eu jamais esqueço uma pessoa que passou em atendimento comigo. A não ser que ela não queira, e eu percebo. Então, eu respeito. Mas todas aquelas eu sempre estou procurando. Minhas amigas também. As pessoas que eu amo, eu sempre dou um jeitinho de procurar. E olha, eu vou contar para vocês uma coisa. Não é sempre que isso acontece, não. Estou mentindo. Ontem, eu perdi uma amiga muito querida que, olha, acho que eu fazia já mais de 40 anos que eu não sabia dela. Mais de 30 anos que eu não sabia dela, com certeza. E ela morreu e eu nem sabia que ela estava doente. E isso me fez ainda pensar mais ainda nessa live de hoje. Todas as pessoas que passam pela vida da gente, que são importantes, tenta dar um oi de vez em quando. Não precisa ficar batendo papo, não precisa ficar íntima de novo, se você não tem essa vontade, mas se foi importante para você, dá um oi. Como é que tá fulano? Como é que tá fulana? E tenta não guardar mágoa, né?
Gente, a mágoa adoece. A mágoa é muito ruim. E você nunca sabe quando vai ser a última vez que você vai ver aquela pessoa. Você nunca sabe. Então, o que eu quero dizer com isso? É para a gente ter uma consciência de presença mesmo, que é um assunto que eu vivo falando. Você estar presente nos seus relacionamentos, com as pessoas que você ama, procure as pessoas. As redes sociais, o bom das redes sociais é isso, porque a gente está em contato, às vezes, com pessoas que a gente não vê há muitos anos, né? Mas estreita esse relacionamento. Pensa como é que você está no seu dia a dia, né? Eu quero saber, Ana, como você se sente hoje. Ou, hoje, nosso tratamento acabou faz mais de um ano, né? Foi antes da Isso. pandemia. Eu quero saber quais foram os benefícios do nosso tratamento. O que você guardou das terapias? O que mudou na sua vida? Eu aprendi muito, o que eu faço muito, que eu aprendi com você, é o TEP. E o TEP é uma coisa maravilhosa, tá? Dá, sim, uma sensação de paz, né? Eu vou ser sincera com você. Não é que eu faço todo dia TEP, não faço. Mas quando eu estou me Nem sentindo eu. quando estou me sentindo assim meio para baixo, aí eu faço, ou sentindo alguma dor, ou algum probleminha, eu vou lá no TEP e faço, sabe, o que foi que eu aprendi, acho que de melhor, sabe? Principalmente assim, porque eu tive até depressão, né? Eu cheguei aí no médico deprimida, tomei remédio, mas eu não sei nem se remédio fez efeito, se não fez. Eu só sei que depois que eu comecei a terapia, foi que foi, tudo melhorou. Tá lá, os remédios. Agora há pouco eu fui na sala ali e vi os remédios estão lá. Eu vou ter que jogar fora. Já deve ter passado do Ai, acho bom vencimento. mesmo, joga tudo fora. Mas Não, olha, então, o que a terapia faz, né? Essa terapia que a gente faz com a acupuntura sem agulhas, né? A gente consegue, e mesmo o Bem também, da Bem School também, que é a outra técnica que eu também aplico, hoje menos, porque eu gosto mais de aplicar presencial o Bem, né? A medicina bioenergética. Então, hoje eu atendo mais online. Eu não quero tirar o mérito aqui da medicina alopática, porque realmente tem um avanço extraordinário, né? Agora, o que não pode é você tomar remédio só para mascarar os seus sintomas, né? Você tem que sim buscar a causa daquela situação que você está, né? Se você está doente, a doença é uma bênção, gente. É o nosso corpo gritando por socorro. Quando você tem uma dor, você tem que prestar atenção nessa dor. Se eu estou com dor de cabeça, se eu tomar uma aspirina, se eu tomo uma dipirona, eu vou perder aquela dor de cabeça e acabou, né? Agora, por que essa dor de cabeça veio? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o remédio é muito simples, é muito fácil. Você toma e acabou, né? Normalmente, né? Dependendo do que você está sentindo. Você tem que ir o que causou aquele problema. É o teu corpo falando para você. E na maior parte das vezes, você tem que mudar o seu comportamento. Como que você muda o seu comportamento?
você mudando a sua forma de pensar. É isso mesmo. Ai, mas como que eu vou mudar minha forma de pensar? Sim, é por isso que as terapias existem, por isso que nós terapeutas estamos aqui. Porque a gente vai naqueles traumas, e às vezes nem são traumas, gente, são coisas que acontecem com criança, por exemplo, que às vezes são coisas corriqueiras, mas que marcam a criança pro resto da vida. E ela não vai perceber sozinha, muitas vezes. Por quê? Porque é inconsciente. Mas então, pessoal, é o que a gente faz. A gente vai voltando para aqueles traumas todos que você tem, e muitas vezes são coisas sem importância, como o pai que chegou do trabalho e falou de mau humor com a criança já se acha. Quer dizer, mas isso ela não sabe, porque pareceu tão sem importância, né? Às vezes, e isso ela vai engatilhando para o resto da vida. Ela vai trazendo aquelas coisas do passado que estão lá presos dentro da memória, lá no sistema límbico, né? E fica lá no inconsciente. Muitas vezes você age de certo jeito e não sabe por que está agindo daquela forma. E muitas vezes por causa de algo que aconteceu lá atrás, ou na sua infância, às vezes no útero materno, como nós tivemos aqui a semana passada, o Pedro, que está aqui também hoje. O Pedro nós descobrimos vários traumas dele no útero materno. E a gente tratou e isso libertou ele de um monte de coisas. Claro que é um processo. O que a gente faz, muitas vezes, num pacote de sessões, de 10 sessões, é tirar a pessoa daquela situação que não sai, ela fica rodando em círculos, né? Como aqueles pensamentos circulares, aquela ruminação, né? Que você fica ruminando, ruminando, ruminando. Isso que a gente tira a pessoa desse círculo, né? E a pessoa começa a pensar de forma diferente. E é por aí. Na hora que você começa a se comportar de uma maneira diversa daquela que fez o problema, você começa a mudar a sua vida. Você não pode cuidar de um problema com a mesma cabeça que você fez aquele problema. Já dizia o Einstein, só que com outras palavras. Então, é isso que a terapia fala. Mas vamos voltar para o luto, né? A dor da perda. Como eu estava falando, a gente tem que fazer uma reflexão, né? E começar a pensar na sua vida sem aquela pessoa. Você precisa encontrar, e isso muitas vezes você vai precisar de ajuda, tá? Tem pessoas que precisam de ajuda para fazer isso. Às vezes é rápido e às vezes demora mais tempo, né? Agora, Fala, Sandra, pode falar. eu vou só fazer uma explanação aqui. Uhum. Quando a minha mãe faleceu, claro que eu senti, já vai fazer quase 20 anos que ela faleceu. Mas, assim, naquela época, foi em 2003, eu administrei bem, consegui administrar a situação, sofri, vou dizer para você que eu não sofri, eu sofri, né? O luto ficou durante algum tempo, mas eu não sei, assim, se porque tinha meu pai ainda, que na época que a minha mãe faleceu, meu pai estava doente. Então, eu tinha que superar isso para cuidar do meu pai, né? Então, quer dizer, eu não convivi tanto com o luto da minha mãe.
Aí, quando foi o do meu irmão, e depois de alguns anos do meu pai, foi o que eu mais sofri. Da minha mãe, não é que eu não gostasse dela, nada, mas talvez porque eu tivesse outra preocupação, que era o meu pai. Eu tinha que dar Com suporte para o meu certeza, com certeza. pai. E você se sentia acolhida, né? Porque É, você estava, você tinha teu tinha meu irmão e teu irmão, pai. Quando o seu irmão tinha meu foi, pai. você tinha seu pai. Agora, É, quando seu pai se foi, você estava ninguém. sozinha, É, né? Ah, graças a Deus mas que você teve a Sueli para te ajudar, mas você estava exatamente. sozinha, né? Graças a Então, Sueli. é mais complicado mesmo, quando a gente, Não, a porque a gente vai vendo Sueli, todo mundo indo embora e você fica lá sozinha, né? a Sônia, minha prima, a Yara, que infelizmente pela Covid também já foi ano passado, e me deram muito suporte. Sim, sim. Então, mas você não tinha mais debaixo do seu teto. Você não tinha mais pessoas ali, você estava Não, sozinha não. dentro da sua casa, né? Isso. E isso é traumático, realmente. Isso é traumático. Então, Hum. e você, Ana, você vê como as pessoas precisam de tempo, né? E às vezes de ajuda. Você, por exemplo, no teu caso, você precisou de ajuda, né? Para sair daquela, porque você estava se afundando, né? Gente, não deixem chegar nesse ponto. Não deixem chegar numa depressão, né? Porque a tristeza, ela permanece. Ela vai permanecer. A dor da perda daquele ente querido vai permanecer. Só que tem que ir acalmando, porque faz parte da nossa vida. A morte faz parte da vida. Então, quando a pessoa não se conforma, quando a pessoa começa a ficar deprimida e começa a se desligar de outras coisas, né? Começa a ir mal. Isso no começo do luto é muito normal. A falta de concentração é até perigoso, porque você fica completamente distraída, aérea, então pode sofrer acidentes, sim. Né? Então, é perigoso, porque você tem que ficar mais atenta, né? E você não consegue, porque você está com aquela dor absurda, né? Aquela dor da separação ou da perda. Mas quando você vai retomando, é o que eu falei há pouco. Em média, são 6 meses para você começar a retomar a sua vida. Então, você vai se reconstruindo através daquela reflexão. É você começar o que nós fizemos na sua terapia. É você lembrar da pessoa e aí você começa a se reconstruir através do que você era para essa pessoa. É um outro olhar. Você se começa a se redescobrir. Porque você reflete. Peraí, quem era eu para essa pessoa? Você sabe quem ela era para você. E você, o que era para ela? Quer dizer, a nossa dor é principal essa, de você deixar de existir para aquela pessoa. Porque Você aquela entende? pessoa continua existindo para você. Agora A você vida vai para de passando. existir para aquela pessoa. Mas então, pessoal, é essa reflexão que a gente tem que fazer, né? Lembrar dos momentos que a gente teve com aquela pessoa e ir se reconstruindo. E é isso, é aquele outro olhar que a Ana teve na primeira sessão. Ela saiu daquela ideia, aquela fixação que ela estava na notícia da morte do pai, no sofrimento do pai, né? Toda aquela coisa de hospital e aquele sofrimento do pai doente, e começou a só lembrar dele, ou mais, né? Coisa que fazia tempo que ela não lembrava, das coisas boas que ele trouxe para ela, e começou a rir,
né? Na própria sessão, ela começou a rir, sorrir muito da lembrança do pai, das coisas que o pai fazia. Né? Ele gostava muito de cantar, bossa Aí, nova. ó. O negócio dele era bossa Aí, ó. nova. Aí Que um delícia. primo meu, que mora em Ribeirão Preto, que toca violão, sempre que eles se encontravam, a primeira coisa que eles faziam era pegar o violão e cantar. Ele cantava muito, demais. É coisa Não, e é de gostoso sabe? isso, né, Ana? A gente, às vezes a gente fica com dificuldade de perguntar pela pessoa, pelo falecido, né? E tem que Hum. perguntar, tem que falar da pessoa que foi embora, né? Tem que Não, falar, tem que se lembrar, fosse tem que no falar, tem que começo, perguntar. E aí? se fosse, se fosse no começo, eu não ia conseguir falar, né? De jeito Sim. nenhum, eu estaria Então. chorando. Sim, sim. É isso que a gente tem que trazer mais leveza, né? E sofrer gente, faz parte. Não adianta falar que não sofra ou não. Não, tem que sofrer aquela dor. Tem que ir fundo na dor. Você tem que trazer a dor para você, ancorar a dor. Isso que é ancorar, você traz para você aquela tristeza, aquela dor da perda, traz. Viva o luto. Tem que viver o luto. Você não tem que nada distrair, não, vamos nada. E gente, as pessoas que perdem as pessoas, elas têm que ser acolhidas. Elas não têm que ser pressionadas a nada. Elas só têm que receber carinho, acolhimento. É um oi às vezes, ó, tô aqui. Se quiser conversar, geralmente a pessoa se fecha. Num primeiro momento, a pessoa se fecha. É só, olha, manda uma mensagem, olha, tô aqui. Como é que você tá? Manda uma sopinha, se possível. Manda um chocolate. Manda um carinho, né? Manda alguma coisa. É muito difícil a aceitação num primeiro momento. É isso que eu estou me referindo. Existem várias etapas do luto. Existe a raiva até de quem partiu, né? No caso de morte. Né? Existe a não aceitação, não acreditar. No primeiro momento é aquela coisa de você não acreditar. Né? Você fica meio insensível até. Não, parece que não é real. Né? Depois vem uma fase de não aceitação. Não é essa a ordem, tá, gente? Mas é mais ou menos isso que acontece. A fase de não aceitação, a raiva, a frustração. Por que isso teve que acontecer? Nossa, mas como que aconteceu isso? É a não aceitação. Né? Isso tudo são etapas, gente, que têm que ser passadas. Não adianta você chegar para uma pessoa que está de luto, que acabou de sofrer uma perda, ai, peraí, não sofra tanto. Ou tentar tirar a pessoa daquilo, não tem. Né? Deixa a pessoa sofrer, só dá apoio, só dá ouvido, se ela quiser falar. Ou faça, como eu falei, um carinho. Mas deixa ela tranquila. Só esteja presente. Olha, estou aqui. Esteja presente. Eu briguei com ela, questionei, gritei porque você me deixou, aconteceu comigo. É, isso mesmo. Mas faz parte isso. Agora, isso tudo, gente, volto a repetir, tem um tempo. Aí você precisa começar a refletir e botar o pezinho no chão e começar a cuidar de você. O que a técnica faz? É para esquecer? Não, claro que não. É para você sair pulando alegremente da sessão? Não, não. É só para tirar para melhorar essa angústia, esse peso. Sabe, gente, é só para você conseguir pensar mais claramente, para você ter mais leveza. O luto não precisa ser pesado.
O luto pode ser leve, mesmo com a tristeza, mesmo com a dor pode ser mais leve. Né, Ana? Isso aí. Não foi isso que você sentiu? Com certeza. Foi, a primeira vez do tapping foi assim, foi fantástico, né? E eu lembro assim, como se fosse hoje. Eu sentada naquela poltroninha lá na sua sala, fazendo tapping, aí acabou, né, de fazer, aí você perguntou, e aí, como você está se sentindo? Eu respirei fundo, eu respirei tão fundo e só falei assim, aliviada. Não sei se você lembra. Alívio. Sim, É. lembro perfeitamente bem, porque todos os atendimentos assim tão marcantes e com um efeito tão rápido, é difícil a gente esquecer, porque a gente mesmo se surpreende muitas vezes. A gente fica, às vezes, encantada, esse que é o termo. Porque a Ana me marcou muito, porque o jeito que ela entrou na sala, em desespero, ela não conseguia, ela mal conseguia me cumprimentar. Ela só chorava, convulsivamente. E aí, e foi assim, em uma sessão, né, na primeira sessão, e foram algumas rodadas, ela já começou a sentir aquele alívio. Ela já parou de chorar e já começou a rir de lembrar do pai, das coisas boas do pai. Eu me arrepio até hoje quando eu lembro disso. São coisas assim que me fazem prosseguir. São essas lembranças, são esses casos que me dão alento para ajudar as pessoas, sabe? Porque como eu vejo uma pessoa chegando para mim toda sofrida, toda coisa, e de repente ela começa a se iluminar, o olho muda em uma sessão, em uma sessão. O olhar dela muda, a fisionomia muda, a leveza vem, você vê o alívio que a pessoa sente. Gente, isso não tem preço. Não tem preço. E eu tô falando, eu tô me arrepiando inteira, porque é fantástico você poder ajudar as pessoas. Não tem nenhuma sensação melhor no mundo do que você conseguir dar alívio para as pessoas. Sem químicos, sem nada invasivo. Eu vou fazer uma rodada aqui com a Ana para vocês verem. Pensa em alguma coisa, mas de preferência uma coisa mais específica, tá? Alguma coisa eu vou fazer, claro, com uma geral, né? Só para vocês terem ideia do que é. Então, qual é o procedimento? Quando você vai fazer uma autoaplicação, por exemplo, vamos dizer que eu esteja hoje numa tristeza muito grande. Então, você começa a pensar em algo, por exemplo. Vamos supor, eu vou dar uma coisa fictícia porque eu não estou triste, tá, gente? Mas vamos supor que eu esteja triste. Eu estou triste hoje porque eu recebi uma notícia muito... Vamos lembrar da minha amiga que faleceu ontem, vai. Eu já fiz tapping para isso, então já estou bem. Mas eu recebi a notícia do falecimento dessa amiga e fiquei muito triste, tá? Então eu penso, qual é a emoção? É tristeza. Aonde eu sinto essa tristeza? No corpo. Nossa, para mim foi no peito. É uma angústia no peito. Me bate no coração, tá? Eu sinto o coração apertado, tá? Então, muito bem. Aí eu dou uma nota para essa emoção e essa sensação no corpo, esse sentimento no corpo, de 0 a 10. Sendo 0 nada e 10 insuportável. Bom, vamos supor que eu tenha dado 8 para minha tristeza, para minha
para minha saudade, para minha tristeza e para essa angústia que eu senti no peito, tá? Só isso. Vamos começar devagarzinho para vocês, só para vocês pegarem como funciona. Aí eu venho aqui na mão, ó. Nesse ponto aqui que é o ponto do karatê, tá? Eu bato. Tanto faz se essa mão, se bater esse ponto numa mesa, por exemplo, ou em alguma quina, em algum lugar. Tanto faz, tá? O importante é esse ponto que está localizado aqui. E eu repito, eu vou falar 3 vezes, vocês vão repetir aí. E mesmo que eu me sinta muito triste com a morte da minha amiga, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa angústia no meu peito. Nota 8. Eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa surpresa e essas saudades, eu me aceito profunda e completamente. Aí você vem aqui pro topo da cabeça, ó. Eu sinto tristeza. Aqui no início da sobrancelha, essa tristeza que me afunda no peito. Aqui, do lado do olho. Eu sinto muita tristeza. Essa tristeza abaixo do olho me pega no meu peito. Abaixo do nariz, eu sinto o coração apertado. Queixo. Parece que o meu peito está afundado. Aqui esse ponto, gente, você pega aqui, abaixa um pouquinho esse buraquinho que a gente tem aqui na clavícula, abaixa um pouquinho, uns 3 dedinhos, e para um lado ou para o outro. Tanto faz aqui, aqui, você pode fazer com as 2 mãos, como você quiser. Essa saudade que eu sinto, essa surpresa aqui, é onde passa a alça do sutiã aqui, debaixo da axila, tá? Aqui. E volta para o topo da cabeça. E vai repetindo, essa tristeza que me dói no peito. Tristeza, tristeza. Cada um vai repetindo o que sente, tá? O sentimento e a emoção. Essa angústia que eu sinto, essa angústia, essa tristeza. Eu fui pega de surpresa. Eu nem sabia que ela estava doente. Eu sinto muita tristeza, muitas saudades dela. Que pena que a gente não se falou durante tanto tempo. Aí você pode ir tocando nos pontinhos, você pode ir falando. Como se você estivesse contando para alguém. Tá? Mas sempre tocando no ponto que dói. Aonde que... quer dizer, tocando na memória que dói. Na emoção que você está sentindo negativa. Afundamento no peito. Meu peito apertado, meu coração pequenininho, tristeza, 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 tristeza. E vai fazendo até... Aí você para, inspira profundamente. Eu gosto até de segurar um pouco a respiração e vai vendo como que teu corpo está... O que está se passando? Se tem outra memória. Mas vai sentindo que você, às vezes, gente, pode aumentar, tá? Aquela tristeza, você de repente está lá triste, você pode começar a chorar. Mas você continua, você continua, você continua. Esse choro, eu estou chorando de tristeza, você continua. Isso que chama, às vezes, dar uma catarse. É exasperar, às vezes, o que nós estamos sentindo. Continua, não para, porque às vezes dá essa exacerbação na emoção e a pessoa para assustada, achando que está fazendo mal. Não, não. É o corpo reagindo. É o corpo se curando. E isso, muitas vezes, você começa a bocejar muito, a arrotar. Às vezes, aquela angústia pode passar, você pode sentir um peso no ombro, por exemplo, ou uma dor de cabeça, você pode sentir alguma outra coisa, e vai fazendo para aquilo que está aparecendo.
Bom, eu não sei se deu para sentir, isso é para fazer várias vezes, tá? Ontem, por exemplo, eu estava sentindo exatamente isso, eu fiz para essa minha amiga que faleceu, e eu fiquei muito triste, porque realmente há muitos anos que eu não sabia dela, eu fiquei muito mexida com aquela notícia, né? E eu comecei a fazer em poucos segundos, poucas rodadas, eu já estava bem. Quer dizer, triste, sim, mas serena. O que que a gente busca, gente? É serenidade, autoequilíbrio, tá bom? Bom, infelizmente a gente já está chegando no final. Ainda bem que a minha internet não caiu, a Nossa Senhora É da ótimo. internet parou a chuva. Pararam os trovões, os raios, então nós conseguimos manter. Gente, tá aqui no meu Instagram, tá? A live, se alguém quiser pegar desde o começo, vai ficar gravada no meu Instagram. E vocês podem procurar saber essa técnica que eu acabei de ensinar, chama-se EFT, Emotional Freedom Technique. É a técnica da liberação emocional, tá? Ela é fantástica porque vocês viram como é simples e de muito efeito. Então, se você está sentindo alguma coisa que está muito coisa, faça. Faça até para dores e tudo, vai fazendo. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que eu esclareço, tá, gente? Sandra, Oi, agora eu vou confessar uma coisa para você. pode confessar. Agora, no final. Quando você me falou da live, eu até te falei que eu fiquei ansiosa, né? Sim. Aí eu falei assim, só falta começar essa live e eu começar a chorar. Eu não quero chorar, eu não vou chorar. Aí o que eu fiz? É. Tá vendo? Ele não chorou, tá vendo? Não chorei, você viu? Porque passou uma live, sabe? Foi uma Linda. hora. Eu tô com tanta saudade de você, Aninha, de te abraçar gostoso. Nossa, que É, saudades, que a saudades. gente vai. Então, pessoal, olha, eu não sei se tem mais alguma dúvida, se tem alguma coisa que eu não falei, mas eu queria agradecer 1 milhão de vezes vocês. É uma gratidão tremenda ter vocês aqui e tá com a Ana aqui. Gratidão, Ana. Gratidão por ter aceitado o meu Eu que convite. agradeço. Estou Eu, super eu, feliz. Hoje eu eu vou mais ainda. dormir. Hoje eu vou dormir que nem um anjo. Ai, que delícia! Vocês fazem a minha felicidade. Hoje eu tenho um propósito de vida e vocês fazem parte dele, viu? Obrigada. Gente, muito obrigada a todos que estão Beijo, aqui, tá? Um beijo grande. Tchau, beijo. tchau, Beijo, Aninha. Boa noite. pessoal. Durma que Tchau, nem boa um anjo. noite. Beijo, Beijo. Beijo às queridos. minhas amigas.